Olá, sou Ana Carolina Salles Medeiros, aluna do 6º período do curso de Fisioterapia da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará. Venho a público trazer um estudo intitulado Comportamento Adaptativo e Cognição de Crianças com Transtorno do Espectro Autista e Desenvolvimento Típico através do Inventário Dimensional de Avaliação do Desenvolvimento Infantil, orientado pelo professor Dr. Maurício Oliveira Magalhães, como conclusão de iniciação científica apresentada no 34º Seminário da UFPA. Vou abordar a introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão e as principais referências. O transtorno do espectro autista é caracterizado por déficits persistentes no desenvolvimento humano, de caráter atípico e vitalício, ou seja, vai se perpetuar ao longo de toda a vida do indivíduo. Esse déficit ele vai gerar prejuízo na interação e na comunicação social, nos padrões específicos de comportamentos e atividades com caráter repetitivo e inflexível. Isso vai influenciar também os comportamentos sensório-motores. Daí a importância da fisioterapia no estudo do transtorno do espectro autista. O TEA ainda possui etiologia incerta e a literatura mostra que podem ter origem genética, alteração do sistema nervoso e influência de fatores ambientais. O desenvolvimento humano ele abrange domínios como comportamento adaptativo, que é a capacidade conceitual, social e prática de adaptar o seu comportamento às atividades cotidianas e às relações sociais e consigo mesmo. Em indivíduos com TEA, essas habilidades de organização, planejamento e enfrentamento de situações, elas vão estar prejudicadas. Já a cognição é a capacidade de perceber e interpretar informações sociais e emocionais. Porém, essas habilidades no grupo TEA, elas vão estar diminuídas, ou seja, a capacidade de processar, aprender, raciocinar e resolver, eles vão ter mais dificuldades. Então, o Inventário Dimensional de Avaliação do Desenvolvimento Infantil, o IDAD, ele é um instrumento para avaliar habilidades e comportamentos no ambiente cotidiano do indivíduo, a partir dos domínios de cognição, habilidades motoras, comunicação, linguagem, socioemocional e o comportamento adaptativo. Então, o objetivo desse estudo foi analisar o comportamento adaptativo e a cognição de crianças com transtorno do espectro autista e com desenvolvimento típico por meio do Inventário Dimensional de Avaliação do Desenvolvimento Infantil. A metodologia do estudo é delineamento observacional do tipo transversal e descritivo. Ele foi avaliado e liberado pelo Comitê de Ética e Pesquisa e o cálculo amostral foi feito por meio do software GPOR, com um teste T com significância de 5% e poder de 95%. A alocação dos grupos ela considerou 0,8 como tamanho de efeito grande. Isso deu uma razão de 2 para 1, ou seja, para cada 2 indivíduos do grupo de desenvolvimento típico, temos um no grupo TEA, totalizando uma amostra de 93 indivíduos, em que 62 são no grupo DT e 31 no grupo TEA. A amostra foi coletada em Belém e em cidades próximas no estado do Pará, a partir de escolas públicas e privadas e também instituições que atendem crianças com TEA. A coleta de dados foi feita por 4 pesquisadores de forma online e presencial, dividida em grupo TEA e em grupo DT. O formato ele foi, as pessoas foram convidadas por 2 mídias sociais e tanto por residir em cidades distantes ou participantes que não possuíam a disponibilidade de forma presencial. Já os participantes presencial, eles tinham uma visita previamente agendada na escola em que a criança estava matriculada. A aplicação da pesquisa se deu pelo termo de consentimento livre esclarecido, a triagem para avaliar os critérios de inclusão e exclusão, o questionário de comunicação social somente para o grupo DT, para avaliar a exclusão de TEA nesse grupo, e o IDAD para analisar o desenvolvimento. O IDAD ele
foi licenciado pela Inventor Editora para avaliar o desenvolvimento infantil, considerando os domínios cognição e comportamento adaptativo. A idade da criança era previamente calculada no Excel, visto que o domínio eles são analisados na idade por meio da faixa etária em que a criança está inserida. O idade ele traz como critérios de resposta: sim, a criança realiza atividade, às vezes ela realiza atividade e ainda não realiza atividade. Os critérios de elegibilidade no grupo T são mães biológicas ou membros de familiares que têm um convívio próximo com a criança para que eles possam oferecer informações fidedignas para a pesquisa. Essas crianças elas têm que ter de 24 a 72 meses, ambos os gêneros com a etnia. Diagnóstico clínico de TEA, aceitar participar voluntariamente e ausência de condições genéticas associadas ao TEA pelo grupo familiar. No grupo DT, essas crianças elas têm que ter um score menor que 15 no questionário de comunicação social para garantir a exclusão do TEA nesse grupo. Também tem que ter ausência de distúrbios neurológicos, exceto TEA, deficiências visuais e físicas. A tabulação de dados foi feita no Excel e a análise no R-Hotteam de versão 2021 com nível de significância de 5%. O tamanho de efeito é adotado pela estatística de Detroit e também pela estatística R. Os testes foi o teste de correlação de Spearman para verificar se há associação entre os domínios estudados, o teste T para analisar se a média entre os grupos é diferente e o teste de Meirin para verificar se existe diferença entre as variáveis entre as duas categorias. Os resultados mostram uma amostra total de 93 crianças, 62 do grupo DT e 31 do grupo TEA, em que o grupo TEA todos possuem um laudo médico formal de diagnóstico e elas foram incluídas a partir dos critérios de elegibilidade. Os resultados da tabela 1 mostram a estatística descritiva para as escolas padronizadas de cada domínio. No score cognitivo padronizado, apresentou mínima de 10 e máxima de 137, intervalo interquartil de 27, mediana de 91, média de 89,94 e desvio padrão de 21,76. O domínio comportamento adaptativo padronizado apresentou mínima de 31, máxima de 174, intervalo interquartil de 32, mediana de 89 e média de 88,53 e desvio padrão de 25,96. A figura 1 mostra a análise da correlação de Spearman dos domínios cognitivo e comportamento adaptativo, em que as correlações elas foram significativas e positivas. Isso quer dizer que quando há maiores valores no domínio cognitivo, também apresentou maiores valores no domínio comportamento adaptativo, apesar dessa correlação ter sido fraca. A figura 2 mostra a comparação dos domínios cognitivo e comportamento adaptativo entre os grupos TEA e DT, em que o domínio cognitivo ele apresentou no grupo TEA menores valores na média, e essa diferença ela foi significativamente estatística quando comparada com o grupo de desenvolvimento típico. O mesmo aconteceu no domínio de comportamento adaptativo, em que as crianças do grupo TEA apresentaram média menor do que o grupo típico. Então, o estudo conclui que a correlação entre os domínios cognição e comportamento adaptativo é significativa, positiva e fraca na associação com o score padronizado. Isso quer dizer que as habilidades ou inabilidades em um dos domínios podem influenciar o outro de forma diretamente proporcional. Também concluímos que crianças com TEA possuem resultados estatísticos descritivos significativamente mais baixos que crianças típicas. Isso quer dizer que
Indivíduos com TEA podem ter dificuldades em adaptar o seu comportamento em diferentes contextos socioemocionais e ambientais, em função dos déficits nas habilidades cognitivas de processamento, aprendizado, raciocínio e resolução de adversidades. Essas foram as principais referências. Agradeço a Propespa, a UFPA, a TAESH, ao CNPq, a FAPESPA, a Faculdade de Fisioterapia da UFPA, ao orientador, professor Dr. Maurício Magalhães, a orientadora, doutora Thais Chaias, a assistente, Alexandra Marques e Gabriela Arno, e as famílias voluntárias da pesquisa. Muito obrigada.